Romanos capítulo 8, vamos ler a palavra. Vamos ver se nós conseguimos transcorrer aqui um pouco sobre a redenção. Romanos 8, versículo 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Senhor, é disso que nós estamos precisando, Senhor. Que este corpo velho, manchado pelo pecado, que ele possa ser revestido da incorruptibilidade, possa ser revestido da imortalidade, Senhor. E não há outra coisa que possa fazer isso, a não ser a Tua palavra transformadora. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, amados, a redenção, ela teve que ser necessária. A palavra redimir, redenção quer dizer trazer de volta, resgatar aquilo que foi perdido. E a queda, tentei juntar muitas coisas aqui. A gente tem que batalhar. Eu ainda escrevi muita coisa aqui para conseguir juntar quebra-cabeça. O processo da queda do homem teve um processo evolutivo que começou de uma maneira. E o processo da redenção, ou seja, o processo do resgate do ser humano, quando a gente fala homem, estamos nos referindo à raça. Estamos falando da mulher também, nesse sentido. Então a queda ela começou pelo corpo. E depois atingiu o espírito, que trouxe a alma também para a zona de condenação. Então foi assim que aconteceu a queda. O pecado original foi carne e sangue, ou seja, foi carnal. Por isso que deveria haver derramamento de sangue carnal para que a redenção pudesse acontecer. Muitos não entendem isso. Porque ela começou, o corpo foi que caiu primeiro, a carne, a concupiscência da carne, ou seja, o que é? O desejo da carne. Então isso trouxe o espírito e a alma consigo. Então nós todos, através desta desobediência de Adão e Eva, então nós todos entramos também nesta condenação, todos nós. E precisamos passar por um processo de retorno. E esse processo, irmão Jair, para o irmão Rodrigo, começou ontem. Estão entendendo? O corpo
Começa pelo corpo físico. E muitos não entendem isso, irmão, que o batismo nas águas é importante demais. Não é ele que traz a salvação, não é ele que traz esta redenção, mas começa pelo corpo, porque a queda começou pelo corpo. Vocês estão entendendo? Então, da maneira que o homem caiu, foi da maneira que Deus criou um caminho de volta para que o homem voltasse à presença de Deus. Então, o primeiro passo é o batismo deste corpo nas águas. Por isso que em São João, capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, quando você é batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, por isso que o diabo torce a coisa no princípio. E a pessoa nunca consegue alcançar o Espírito Santo, porque ele começou errado. O batismo dele já começou errado. Como é que o Espírito Santo vai vir selar aquela pessoa se já foi errado? Por isso que ele muda logo no começo. Ele perverteu o batismo e tirou o povo do caminho correto. São as 3 etapas da graça, depois nós podemos pregar somente sobre isso. Mas é justificação, santificação, que é o sangue que foi derramado, e na alma é o batismo do Espírito Santo. Então, tem um batismo para o corpo. O segundo passo é o batismo para o Espírito. E o terceiro passo é o batismo da alma. Compreenderam, irmãos? O profeta mostra que é como um copo. Uma lavadeira que pega um copo, você pega um copo todo sujo. Às vezes a gente acha um copo no lixo, enterrado na terra, na areia. Então aquele copo, ninguém quer beber água nele daquela maneira, né, irmã Vivi? Irmã Carol, né? Ninguém. Aí, o que ele pega, né? O batismo, o resgate começa ali. Ela vai lá, pega aquele copo, e aí a lavadeira, ou quem está lavando, lava aquele copo. Isso é a santificação, quer dizer limpeza. Entendeu? Então, o batismo é o resgate, é tirar, mudança de lugar. Então, depois vem a santificação, que é o processo da limpeza. Então, após a santificação, após a limpeza, após o resgate, tirar do mundo, traz para a igreja, batiza nas águas. Então, após isso, quando ele está limpinho, amém? Sem nada do mundo nele, então vem Deus, o Espírito Santo, e preenche aquele vaso, enche aquele copo. Eu sempre digo, irmãos, que o ser humano é uma lata furada. Eu sempre fiz essa afirmação. Que nós viemos na igreja, nos enchemos da palavra. Mas quando a gente sai, irmão Jair, a gente já sai esvaziando ali no mundo, passando pelo mundo, pelas provas, tribulações e todas as coisas. Nós precisamos retornar para encher novamente. O bom é ficar debaixo da biqueira o tempo todo, que aí fica transbordando o copo, a lata, e não cabe mais nada. Isso é a palavra. Então, irmão,
Essa queda, ela foi em 3 etapas. O corpo, o espírito e a alma. E a redenção, ela também veio em 3 etapas. Justificação, santificação e o batismo no Espírito Santo. Foi necessário. E agora, o mais complicado de toda essa história é que Deus criou uma lei da redenção. Em Levítico, capítulo 25, verso 25, está esta lei. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente. Estão entendendo? E resgatará o que vendeu seu irmão. Então preste bem atenção. O que muitos teólogos entendidos não conseguem entender é o quê? Como a queda veio por um homem, totalmente homem, então o processo, a redenção, ela tinha que ser trazida por um homem. Difícil, irmão. Muito difícil. A verdade é que, porque no Salmo 49, verso 7, diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão. Eu não posso nem me salvar a mim mesmo, nem meus filhos, nem minha esposa, nenhum de vocês. É o que o salmista Davi está dizendo. Ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. O preço era muito caro. Demais, irmão Jair. Era um sangue. O que era o preço? O preço era um sangue limpo. E depois de Adão, todos tiveram sangue manchado pelo pecado. Estão entendendo? Aqui você vai ver em Apocalipse, já eu chego lá. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Então o preço é caríssimo. Em Apocalipse capítulo 5, João, ali do verso 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Era o livro da redenção. 7 selos, toda a palavra. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Ele fez uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem? Quem de nós? Quem? Ele fez a pergunta. E ele responde. Ele faz uma pergunta no versículo 2 e ele dá a resposta para João. E ninguém no céu, estão vendo aí, irmã Vivian? Ninguém no céu, ou seja, nenhum querubim, nenhum anjo, nenhum serafim. Por quê? Porque anjo, ele é um ser espiritual. Ele não tem sangue para derramar. Então tinha que ser um sangue. Olha só. Nem debaixo da terra, que é o que? As potestades, os demônios, nenhum. Eles também não são seres carnais. São espírito. Não tem sangue para derramar. Eu pulei uma aqui, É ninguém no céu, vírgula, nem na terra. Aí é nós, os homens, mulheres, tá? Ninguém no céu, ninguém na terra,
que é o homem, não havia mesmo, porque o preço era muito caro, e nem debaixo da terra. Podia abrir o livro, nem olhar para ele. No 4. E eu chorava muito. João chorou, irmão Jair, irmãos. João chorou amargamente. Por que João chorou amargamente? Porque na mente dele ele pensou assim, não tem mais jeito, está acabado. Porque de tudo isso aí, não havia um ser em nenhum desses 3 ambientes que tivesse essa capacidade de resgatar o ser humano. Nem um anjo, nem um demônio, nem um ser humano que fosse capaz. É o que o salmista disse, Salmo 49, verso 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima. Veja que coisa, irmão, que nós precisamos entender. O preço era muito caro. E tinha que ser um sangue perfeito. E aí? Onde que nós vamos encontrar esse sangue? Né? Onde? Não tinha como. Então aí Deus, lá no começo, falamos de Abel ontem, né, sobre revelação. Ali começa o símbolo, né, a sombra do que aconteceria lá na frente. Então ali começa sendo derramado um sangue de um animal, de um cordeiro. E ali o homem tinha o perdão por aqueles pecados e todo ano ele tinha que voltar e fazer um sacrifício novamente todos os anos. Aquele sacrifício era um símbolo de um calvário que aconteceria lá na frente. Então Deus, ele teve que criar um sangue, irmão Jair, puro. Ele criou uma célula sanguínea no ventre de Maria. E aquele sangue, ele não era um sangue judeu. Não. Ele não era um sangue samaritano. Nem tampouco era um sangue gentil. Sabe de quem era aquele sangue? Atos 20, 28. Atos 20, 28. Aqui, ó. Ó. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou. Com qual sangue, irmão Jair? Vocês estão lendo aí? Com o seu próprio sangue. Amém? Aquele sangue era divino. Aleluias. Era o sangue, aquele sangue foi um sangue perfeito. Um sangue puro que ele pôde ser oferecido a Deus em prol dos nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que quando aquele sangue caiu na terra, ela rachou. Ela não suportou aquele sangue perfeito de Deus. E este sangue, ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Vou chegar
numa parte, mas eu vou terminar aqui o Apocalipse, para nós passar para frente. Verso 5, e disse-me um dos anciãos, aí ele falando, primeiro ele desesperou João. Primeiro ele falou para João que não tinha jeito, mostrou para João que não tinha jeito. E disse-me um dos anciãos, não chores. Aí João começa a diminuir o choro. E eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Veja a simplicidade de Deus, nós vamos pregar sobre isso. Veja a simplicidade de Deus. Porque o ancião anuncia um leão. Vocês sabem o que é um leão, né? Todos sabem. É o rei da selva, o animal mais poderoso que tem na selva é o leão. Então, o ancião anuncia um leão. No verso 6. E o que aparece? Ó? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre uns anciãos, um leão, é isso? Amém? Glória a Deus. Veja a grandeza de Deus. Agora o homem que às vezes não é nada, irmãos, quer ser demais. O diabo quer ser leão, porque a Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Ele quer ser um leão, mas ele não é. Caçando alguém que ele possa tragar. Ele é uma serpente, porque leão não traga, leão mastiga para comer. E tragar quer dizer engolir sem mastigar. A serpente traga, ela não tem dente para mastigar. Mas veja, Deus, sendo tão poderoso, ele podia se apresentar como um leão. Mas ele, quando João olhou, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, os 7 mensageiros, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Amém? Glória, aqui apareceu um homem digno. Nós não somos dignos, você não é digno, eu não sou digno, mas apareceu um digno. Aleluias. E o profeta diz, quando Deus olha através de Cristo, ele te vê perfeito. Glórias a Deus. Agora, esta redenção, ela tem 3 fases que aconteceu. Vou chegar aqui. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, ali começou a redenção de Israel. Então, a primeira etapa, houve o derramamento de sangue. Ali, quando eles foram sair naquela jornada, Deus mandou que Moisés mandasse eles matarem um cordeiro e passassem no umbral da porta. Então ali foi a primeira fase da redenção pelo sangue. E depois eles saíram andando. Mas aquele sangue não era suficiente, precisava de uma outra fase. E eles chegaram ali adiante do Mar Vermelho, montanha para um lado e montanha para o outro. Se você olhar nos mapas, ali era um estreito, irmão Jair. Era um estreito assim que Israel ficou numa encruzilhada ali, num estreito. Era montanha para um lado, montanha para o outro. O mar estava na frente de Israel e o exército de Faraó atrás. E aí? Não tinha como correr para o lado,
não tinha como correr para o outro lado, não tinha como ir para frente, certamente eles iam morrer afogados. E não tinha como voltar, irmão Jair. Aí o profeta chegou e disse: esperai, vamos esperar em Deus. Deus vai fazer algo. Então Moisés foi clamar a Deus. E Deus falou: o que tem nas mãos, Moisés? Um cajado. E Moisés feriu as águas, e as águas se abriram de um lado ao outro, e eles passaram no meio daquele mar. Ali foi Deus mostrando o seu poder. Mas eles saíram. Quando Israel, preste bem atenção, irmão, nós vamos chegar hoje onde nós estamos. Vamos chegar agora, já já. Quando Israel cruzou o Mar Vermelho, então foi aquela alegria, tocando os tamborins, Miriam, mais os tocadores da igreja, aquela alegria. Eles tinham visto o poder de Deus. Mas, aqui, quero ler esse parágrafo aqui. Redenção em plenitude e regozijo, 157. Agora estamos a ponto de alcançá-los aqui no deserto, depois de todos aqueles grandes sinais e maravilhas. 157. O reavivamento havia quietado, irmão. O leite havia abaixado. É quando abaixa a fervura do leite, é que nós vamos saber o volume da coisa. Tem muita gente ainda na mensagem. Sabia disso? O leite ainda está fervendo, o leite está baixando, o avivamento vai baixando. E aí vai mostrar o volume mesmo que tem. Porque quando Israel saiu do Egito, Êxodo capítulo 13, uma multidão mista acompanhou Israel. Ou seja, tinha um povo misturado ali que não era de Israel. E quando o reavivamento havia aquietado. E antes de mais nada, quando o reavivamento aquietou, ora, eles se esqueceram completamente dos milagres. Não é isso que acontece? O povo hoje não é mais ou menos assim? Esquecem-se do que Deus fez no ano passado. E o que Deus fez na reunião aqui no ginásio. Vocês se esquecem completamente disso. Estão vendo o que Deus fez? Nós simplesmente nos esquecemos disso. 159, ó. Agora observe. Porque eles começaram a discutir um com o outro. Começou a briga dentro de Israel. E aí, irmãos, quando eles chegaram a Cades Barneia, ou seja, no deserto, eles desanimaram. O diabo retirou a alegria da igreja. Tirou a alegria da salvação deles. E a última etapa de Israel foi querendo voltar para o Egito. Aqui, ó. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Depois que eles estavam em Cades Barneia. Cades Barneia era na porta de Canaã, ali próximo. Eles pararam ali, foi o lugar de decisão, irmão Jair. Que é um tipo do Espírito Santo, Cades Barneia, a terra prometida. Então eles pararam ali, Moisés enviou aqueles 12 espias. E eles voltaram trazendo mensagem de desânimo para o povo. No verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. E contra Arão.
E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito. Não queimaram as pontes. Ou seja, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. 3. Por que que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor, o que, irmã, você está lendo? Voltarmos ao Egito. Já pensou? Eles queriam voltar para a escravidão novamente. Então tem muitas pessoas que eles vêm, o profeta diz na mensagem, eu sei. A mensagem é da Páscoa. Tem muitas pessoas que ela vem viver uma vida cristã, ela acha que é um mar de rosas aqui. Né? Não, quando você se torna um cristão, você entra na batalha. É luta. Deus deu a promessa para Israel, mas eles tiveram que lutar, e eles não queriam lutar, eles queriam que Deus tivesse feito tudo. Verso 4, ó. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha aí, queria voltar ao Egito. E no 10, eles queriam apedrejar Moisés, para resumir. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então, irmão Jair, o final de Israel foi querendo apedrejar Moisés. Quem era Moisés? O profeta, mensageiro do Êxodo. Então preste bem atenção, que nessas mensagens de redenção, o profeta diz que aquilo que Israel viveu no natural, nós estamos agora vivendo no espiritual. Então esta redenção que Israel passou, nós estamos agora na última fase. Qual foi a primeira fase? Quando começou a redenção de Israel no Egito? Começou o derramamento de sangue, não é isso? Então, há 2000 anos atrás, houve um calvário, houve um derramamento de sangue. Então, ali começou a redenção da noiva gentílica. Começou a nossa redenção, começou ali no Calvário, com derramamento de sangue do Cordeiro. E nesta última era, irmãos, Deus levantou o profeta e Deus mostrou o seu poder para esta dispensação gentílica. Através de William Branham, Deus mostrou o seu poder. Então nós tivemos ali com o profeta em vida, a redenção pelo poder. Nós tivemos a manifestação do poder de Deus ali. Mas Deus retirou Moisés. Estão entendendo, irmãos? A última fase de Israel foi sem Moisés. Moisés não estava na terra. Então Deus tinha que tirar o profeta da terra, porque Moisés não estava quando Israel entrou. Moisés não estava. Então Deus retirou o nosso mensageiro físico e nós estamos agora na redenção em plenitude, em regozijo nós estamos. O que quer dizer regozijo? Alegria. O que quer dizer plenitude? Total, alegria total. E o diabo, o objetivo dele é fazer você esquecer dos milagres. Esquecer de Deus, esquecer quem você é. Mas nós temos que ser um tipo de Josué e Calebe. Quem era Calebe? Era um eleito. Josué era o Espírito Santo. Mas preste atenção, nós estamos vivendo nesta fase. O povo está perdendo a alegria da salvação. Você sabia que Davi perdeu? Deixa eu deixar essa escritura aqui. O Salmo 51, verso 10
de verso 12 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha aí. Davi não perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria, ou seja, o regozijo. E muitas das vezes o diabo, ele tem tirado a alegria do povo, o regozijo do povo. Nós devemos ser felizes, devemos ter bom ânimo na presença de Deus. Porque, irmãos, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué, e Deus falou 3 vezes para Josué. Deus falou 3 vezes para Josué. Está no livro de Josué, capítulo 1, verso 6. Deus disse assim: esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse para Josué. No verso 7, Deus disse novamente: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Mais uma vez, irmão, Deus falou para Josué. Lá no verso 9, Deus falou mais uma vez para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Então veja, Deus falou para Josué que naquela fase final, ele precisava de alegria. Ele precisava de regozijo. Por isso que Deus falou para ele 3 vezes, para que ele tivesse bom ânimo. Irmãos, e é disso que a igreja está precisando nessa última etapa da redenção, alegria. Amém? E muitos estão desistindo. E lembre-se disso que eu falei. Israel terminou querendo apedrejar o profeta. Números, capítulo 14, versos 10, eu mostrei para vocês. E a noiva gentílica não é as denominação não, viu, irmão? É a igreja da mensagem, ela vai terminar querendo apedrejar a mensagem. Mas sobrará um Josué e Caleb, amém? Glória a Deus, eu quero estar entre estes, amém? Vamos colocar em pé. Já é muita coisa. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta graça maravilhosa. Que o Senhor ajude esses irmãos, aqueles que não vieram, os que estão aqui mais uma vez. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Dá-nos alegria, encha-nos com esse espírito de alegria em nossos corações. Não deixe o inimigo, Senhor, tirar a nossa alegria da salvação. Dá-nos força na caminhada, força na jornada, Senhor. Abençoa a todos nós, ó Pai, todos os nossos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Irmão Gilberto está assistindo lá em Sinop. Deus abençoe, irmão Gilberto. Irmão Jair vai encerrar cantando. Deus abençoe, irmãos.